called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the Que Deus amou o mundo, e no mundo está incluso todos, os que falam muito e os que falam pouco. For I am yours, and you are mine. Olá pessoal, boa noite. Você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você está no culto à Viva da Comunidade da Graça aqui de São Mateus. E neste mês aí de férias nós temos algo muito especial para o seu coração. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar essa mensagem com os seus familiares, curtir essa mensagem para abençoar aí o seu coração e de tantas outras pessoas, tá? Também quero falar para você que neste mês agora de dezembro e de janeiro, nós não teremos a nossa live de oração, mas nós estaremos aqui no chat, então deixe seu pedido de oração aí, que nós vamos continuar orando, intercedendo, até porque nós não podemos tirar férias das nossas orações. E para este mês agora, de dezembro, a gente tem aí um assunto super especial, dezembro e janeiro, onde nós vamos ministrar sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Então esse livro aí tão abençoado, para ir cada quarta-feira nós vamos ter um convidado especial que vai trazer essa mensagem aí aos nossos corações. Então fique aqui com a gente, não perca nenhum culto de quarta, viu? Se você não conseguir assistir ao vivo, assista depois, mas fique aqui conosco porque eu tenho certeza que eu e você vamos aprender muito. Tá bom? Então vamos ficar agora com o louvor, prepare esse tempo de adoração a Deus para que depois você fique com a ministração. Um abraço! Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Quem é como
abrir o livro e desatar os selos. Aleluia, há somente um digno de fazer isso. Há somente um que é digno, aleluia, de abrir o livro e desatar os selos. O Cordeiro Santo de Deus. E é a Ele que nós louvamos, é a Ele que nós exaltamos, é a Ele que nós queremos dar a honra, a glória, a força, a majestade e o poder. Aleluias, aleluias, bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Aleluia, aleluia. Glória, força e poder. Honra, 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 glória, força e poder. Ele é santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu pra sempre. Olá, queridos, graça e paz. Foram abençoados com louvor? Certamente que sim, né? Hoje é o nosso primeiro culto do mês, é o nosso culto de ceia. Então, antes de você ouvir a palavra, já vá preparando o seu cálice e o seu pãozinho para nós cearmos juntos no final do culto. Espero você no final do culto, beleza? Boa noite, graça e paz para você que está em casa. É um prazer estarmos juntos para aprendermos um pouco mais a palavra do Senhor. Hoje nós vamos dar uma introdução às cartas de Apocalipse, às 7 cartas de Apocalipse. Bom, eu gostaria de ler com vocês lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. A grande questão, o grande questionamento dos últimos dias é: será que nós estamos vivendo os últimos dias? Será que nós estamos vivendo já os dias de Apocalipse? Hoje nós não queremos entrar diretamente nesse assunto, mas nós queremos falar sobre algo muito relevante para a igreja do Senhor nesses dias, que é sobre as 7 cartas de Apocalipse escritas por João. Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender é sobre o cenário atual que nós estamos vivendo. Parece que nós estamos vivendo um cenário cinematográfico, onde há guerras, onde há doenças, onde nós temos muitas crises econômicas, e isso tem afetado, de certa forma, as nossas vidas. Além disso, há os fenômenos naturais, como tsunami, terremoto, chuva, lugar de seca, e tudo isso nós podemos entender que é como se nós estivéssemos num grande teatro, e há várias cenas ou atos que estão sendo desenvolvidos no livro de Apocalipse. E nesses dias nós vamos falar sobre as 7 cartas de Apocalipse e a importância dela e a relevância dela para a igreja. Então nós precisamos entender, primeiro, algumas coisas que nós precisamos ficar muito claro para nós. Há várias
teorias quando se fala em Apocalipse. E há muitos estudiosos que têm tentado buscar dentro da palavra do Senhor a questão do cumprimento dessas profecias, quando elas vão acontecer e como elas vão acontecer. Alguns desses estudiosos têm cometido alguns erros que eu entendo que talvez é por causa da interpretação mesmo, porque eles acabam não tendo profundidade nos seus estudos e cometem alguns erros e algumas teorias de conspiração. Outros desses estudiosos, eles chegam até a afirmar quando será o dia da volta do Senhor Jesus. E também há aqueles que usam esse cenário apocalíptico para tentar manipular e colocar medo no seu rebanho. Agora, nós precisamos entender que Apocalipse, ele não é um livro para nos trazer medo, mas ele é um livro para nos dar esperança, porque Deus continua no comando e no controle da situação. Isso nós precisamos entender e basear a nossa fé. Tendo dito isso, agora vamos tentar entender um pouco sobre essa questão do livro de Apocalipse no que se diz respeito às cartas escritas por João. Apesar de toda a complexidade do livro, nós precisamos entender que ele foi inspirado por Deus através do Espírito Santo para nos guiar, nos orientar e nos instruir em toda a boa palavra. E nós precisamos ter o discernimento do Espírito Santo para entender esse cenário e saber que ele continua sendo Deus. Então lá em 1 Coríntios 2, 14 e 15 diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Então nós precisamos buscar o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo e ter esse discernimento para entender as coisas que estão escritas aqui. Outro texto também que é importante nós lermos está lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, toda a Escritura foi inspirada por Deus para a instrução. Isso não é diferente com o livro de Apocalipse. João foi inspirado por Deus para trazer essa revelação para nós, para que nós possamos entender que essas coisas aconteceriam. Agora, uma coisa que nós precisamos entender um pouco aqui sobre Apocalipse, né? Apocalipse significa o quê? É uma palavra grega, né? E significa revelação. Mas nós vamos usar aqui um outro termo para nós simplificarmos e ficar mais fácil do nosso entendimento. Nós podemos então utilizar a palavra descortinar, ou seja, o objetivo do Senhor Jesus em trazer a revelação para nós é descortinar, ou trazer luz, afastar tudo aquilo que está oculto ou obscuro, para que nós possamos ter o pleno conhecimento da verdade que é em Jesus. Agora, nós entendendo isso, né, dando esse pontapé em relação à questão do Apocalipse, então nós podemos nos aprofundar diretamente na carta, ou nas cartas que João escreve. A carta de Apocalipse é uma carta destinada à igreja, e o intuito dela é o quê? É nos instruir sobre acontecimentos que viriam sobre a terra. Parte desses acontecimentos, eles aconteceram com os nossos irmãos lá na igreja, nos primeiros dias ou nos primeiros séculos. E parte desses acontecimentos é algo futuro. Mas nós vamos entender de maneira mais pausada. Vamos lá para Apocalipse capítulo 1,
versículo 3, novamente diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Primeira coisa que nós precisamos entender é o contexto em que os nossos irmãos viviam nos primeiros séculos. Eles estavam sendo perseguidos, eles estavam em constante perseguição por causa do Império Romano. E era impossível, imagina só, aquele cenário onde havia pouca produção de livros, até pela limitação da época, e eles tinham essa limitação da escrita. Então, quando João tem a revelação e ele escreve o livro de Apocalipse, ele passa para algumas pessoas, não são todas que têm acesso a esse tipo de informação. Então ele diz assim: bem-aventurado aquele que lê. Então imagina naquele cenário de perseguição, se você faz uma superprodução como nos dias de hoje de um livro, onde você consegue alcançar um número muito grande de pessoas, mas naquela época era diferente, havia uma perseguição. Então, se você produz essa quantidade de livros ou de escrita com esse conteúdo e você manda para as pessoas, a própria perseguição imposta pelo Império Romano ia configurar uma espécie de censura nesses escritos. Então, poucas pessoas tinham acesso a esse escrito. Então ele diz assim: bem-aventurado aquele que lê. Então, aqueles que tinham acesso a esse conteúdo eram pessoas felizes. Eles poderiam se alegrar no Senhor por ter acesso a esse conteúdo. Agora, essas pessoas que leram, elas poderiam reproduzir essa informação. E aí vem a outra parte deste versículo, que diz assim: os que ouvem as palavras dessa profecia. Eu escutei a profecia, eu tive acesso a essa carta, e agora eu vou reproduzir para os meus irmãos o mesmo assunto, para que eles também tenham cuidado sobre coisas que viriam a acontecer naqueles dias ou numa época futura. Então, aqui diz: bem-aventurados que leem e os que ouvem as palavras dessa profecia. Agora, eu li e posso reproduzir para os meus irmãos. Então, outras pessoas tiveram acesso a esses escritos, ouvindo a palavra de Deus. E por fim, ele diz assim: guardam as coisas que nela estão escritas. Ou seja, as revelações que viriam sobre a terra. Agora você precisa permanecer firme e constante, fiel àquilo que você aprendeu, fiel àquilo que você foi instruído. Eu tive acesso a algumas revelações importantes, eu as guardei, eu pude reproduzir na vida de outras pessoas, e agora juntos, como família, como corpo, nós precisamos permanecer firmes até o fim. Bem-aventurado é sinônimo de feliz, ou seja, feliz aquele que lê, aquele que ouve e guarda essas palavras. Então João, ele estava muito feliz, e havia na verdade um misto no coração de João de alegria, de felicidade, mas ao mesmo tempo de temor e tremor diante daquele cenário de revelações que estava diante dele. Para nós também não pode ser diferente. Quando nós temos acesso a esse tipo de revelação, quando os nossos olhos, nosso entendimento, ele é descortinado e nós temos acesso a isso que o Senhor está revelando aqui, nós temos que ter um misto de alegria, de felicidade, e ao mesmo tempo tem que haver em nós um temor, porque isso diz respeito a nós também. Então João, ele é levado a escrever as 7 igrejas de Apocalipse. E por que o número 7? O número 7 tem o significado de perfeição ou totalidade. Quando ele escreve as 7 igrejas, ele está querendo abranger a totalidade daquilo que o Senhor queria revelar à igreja como um todo, em épocas diferentes. Então olha só que nós podemos ler lá
nos versículos de 4 a 6. Diz assim: João às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz, da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdote para servir a Deus e Pai. A Ele seja a glória, o poder para todos sempre. Amém. Então Jesus orienta João a escrever a essas igrejas, a essas 7 igrejas, porque ele está querendo ensinar que elas representam a totalidade da igreja ao longo dos séculos. Não era algo específico somente para aquelas pequenas igrejas da Ásia. Não era só algo local, mas que vinha no decorrer da história da igreja até chegar aos nossos dias e também ultrapassar e alcançar a outras pessoas em épocas futuras. O seu conteúdo, o conteúdo desse texto ou dessa carta, ela tem uma aplicação pessoal para aqueles que leem. Ela tem uma aplicação local para a igreja que recebe a mensagem e também aplicação universal para todos aqueles que estão dispostos a guardar as profecias. Então nós precisamos entender que a totalidade ou a perfeição embutida aqui no número 7, ela tem uma amplitude maior. Ela não está direcionada somente àquelas pequenas igrejas da Ásia. Ela está também direcionada às igrejas ao longo do tempo, para o indivíduo, para a pessoa, eu e você que estamos lendo e tendo acesso a essas revelações, mas também a igreja local da qual nós fazemos parte, mas também a igreja universal, a igreja como um todo. Beleza? Quando nós conseguimos enxergar que as 7 igrejas vão além de uma comunidade local, nós conseguimos ver a sua amplitude e como essas profecias, em parte, elas se cumpriram com os nossos irmãos lá no início do século, como também ela irá se cumprir nos nossos dias, ou nos fins dos dias. Então, ela tem uma característica espiritual para tanto no passado quanto também no futuro. Agora vamos destrinchar um pouco esses versículos que nós lemos de Apocalipse capítulo 1. Lá no versículo 4 diz assim: graça e paz. Primeiro, a graça é um favor imerecido. Nós não merecemos a salvação. Jesus tomou os nossos pecados, Ele vai até a cruz, Ele morre a nossa morte, para que nós pudéssemos então ter acesso ao Pai. Então, o que diz lá em Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14, é importante para que nós possamos entender qual é a nossa identidade em Jesus agora. Diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que era-nos contrária. Ele removeu pregando-a na cruz. Então, a graça, que é esse favor imerecido, Jesus, ele vai até a cruz, ele cancela o escrito de dívida e agora nós somos livres em Jesus. Agora, nós somos capazes de vencer o pecado por nós mesmos? Claro que não. Mas nós somos, em Jesus, transportados do reino das trevas para o reino da luz. Então, em Jesus nós temos acesso. Jesus é a ponte para essa transição de uma vida de pecado, de miséria, para uma vida de santidade. Outro ponto que nós precisamos salientar aqui é a questão da paz. Lá diz graça e paz, ou seja, a paz que está contida aqui fala sobre aquela inimizade que havia entre o homem e Deus.
O pecado trouxe essa inimizade. Agora, em Jesus, nós temos paz com Deus. Nós podemos andar confiante nele. Olha só o que diz em Romanos, capítulo 5, do 1 ao 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então veja só que o texto aqui de Romanos nos leva a ter uma concepção daquilo que está em Apocalipse 1, porque em Jesus nós somos justificados pela fé. Então quando João diz graça e paz, ele está dizendo, agora vocês estão em Jesus, encorajados a permanecer firmes diante da tribulação, permanecer firmes diante daquilo que causa medo, porque o livro de Apocalipse volta a dizer, ele não pode nos causar medo, mas ele tem que nos transportar para a esperança que é em Jesus. Agora, olha só o que diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ao introduzir os seus escritos, as 7 igrejas, Jesus ele deixa assim evidente para nós que ele não está alheio ao que está acontecendo. Talvez você esteja aí na sua casa pensando assim, poxa, Deus esqueceu de mim, eu estou aqui largado, ninguém liga para mim, eu estou vivendo uma vida miserável, uma vida improdutiva, estou vendo a minha fé desfalecendo. Mas eu quero dizer uma coisa, que diante de todo esse cenário que nós estamos vivendo hoje, Jesus ele não está alheio a tudo isso. Assim como lá no passado dos nossos irmãos, nos primeiros séculos, eles passaram pela perseguição, Jesus também não estava alheio. Algumas coisas ele permite que aconteça. E olha só, ele não está alheio ao que está acontecendo no mundo. Tudo está no controle dele. Mas agora, quando nós lemos as cartas ou a introdução às cartas de Apocalipse, nós podemos perceber algumas coisas que ele quer nos chamar a atenção. Ou seja, algumas dessas igrejas estavam tendo uma certa dificuldade para lidar com o pecado. Algumas dessas igrejas estavam perdendo a fé, estavam se sentindo fracas. Outras estavam passando pela perseguição, pelo medo, mas nós precisamos entender que Deus continua sendo Deus. Ele continua no controle da história da humanidade. Agora, depois nós vamos seguir estudando igreja por igreja e nós vamos ver que cada uma tem a sua particularidade, mas eu gostaria de pensar com vocês aqui algumas coisas bem interessantes, que nas 7 igrejas há aprovações e reprovações por parte do Senhor, que nós precisamos nos atentar a isso. Jesus ele apresenta a essas igrejas e aprova as suas ações de amor, o seu serviço uns para com os outros, a fidelidade deles quanto à palavra, a santidade, o fervor diante da perseguição e do sofrimento. Agora, ele também faz algumas menções que nós não podemos deixar passar. Ele fala sobre algumas dessas igrejas que estão perdendo o primeiro amor. Outras estavam sob forte influência do paganismo, do legalismo, da religiosidade. Outros estavam vivendo ensinos místicos, baseados em Balaão.
também nós podemos ver que algumas dessas igrejas estavam tolerando a idolatria. Agora, outras dessas situações que aconteciam naqueles dias eram, e que também acontece hoje, é que algumas dessas igrejas, elas eram prepotentes. Sou rico, tenho tudo, não preciso de nada. E muitas dessas igrejas também eram descompromissadas com o Evangelho. Assim como os nossos irmãos a quem essas cartas foram direcionadas, nós precisamos entender qual é a motivação do nosso coração. O nosso coração é enganoso, mas qual é a motivação? O que é que está movendo o nosso coração? O que é que está pulsando em nosso coração? Nós precisamos nos afastar das velhas práticas, nos arrepender do nosso mau caminho e voltar para Jesus. As cartas de Apocalipse, ela é relevante para a igreja porque ela quer trazer de volta o povo de Deus, os filhos de Deus, para voltar a ter comunhão com Ele, a estar com Ele. Nós precisamos então entender que Jesus é o Senhor da igreja. Ele tem o controle da história da humanidade. Nada passa despercebido. Ele continua sendo Deus. A adversidade e a perseguição que aqueles nossos irmãos passaram no passado não é diferente hoje para nós. Mas o que é importante nós frisarmos aqui, que Jesus deixa bem claro para João, é que ele instrui nessa revelação, ele insiste para que nós, diante da dor e do sofrimento, nós abandonemos as nossas velhas práticas, que nós nos arrependemos das nossas velhas manias, algumas coisas que estão quase que comum e normal para nós. Nós precisamos nos voltar para Jesus. E aí é fundamental para nós o arrepender, olhar para onde nós caímos, olhar para onde nós temos falhado, olhar para onde nós precisamos melhorar e voltar para Jesus. As cartas de Apocalipse, elas têm as suas particularidades, como eu já falei, as suas características, mas todas elas você vai perceber que Jesus está dizendo: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É tempo de nós nos atentarmos, é tempo de nós estarmos atentos ao cenário que nós estamos vivendo. Nós estamos nos tempos do fim. E como isso tem movido o nosso coração? Deixado as coisas passar despercebido? Continuarmos a fazer as coisas como se nada estivesse acontecendo? Ou será que nós não estamos naquele momento de pararmos, refletirmos e tentarmos entender qual é a nossa motivação diante do Senhor? O que é que nos motiva a estar diante dele dia após dia? E por fim, eu quero finalizar dizendo que Apocalipse, ele não é um livro de terror, ele não é um livro que aponta medo, que tenta nos amedrontar, mas ele é um livro escrito porque ele aponta a esperança. Por mais que o cenário apocalíptico, por mais que o cenário seja caótico, de guerras, de fome, de miséria, de desemprego, de doença, de mudanças na natureza, por mais que nós estejamos vivendo esses dias de caos, nós precisamos entender que o Senhor da história, aquele que trouxe a existência quando nada existia, ele continua sendo Deus. E nele está a nossa esperança. Deus abençoe você, boa noite, fique com Deus. Queridos, estou de volta. E aí, foram abençoados com a palavra poderosa
que Deus trouxe ao seu coração. Eu creio que você vai receber cura, libertação, será instruído com a palavra do Senhor. Vamos então para a nossa ceia, vamos participar da mesa do Senhor. Antes de comermos o pão e beber o cálice, eu quero ler aqui a instrução do apóstolo Paulo, que nos ensina como devemos participar da ceia. Abra sua Bíblia comigo aí em 1 Coríntios capítulo 11, nós vamos ler aqui o versículo 23 na parte B. Vamos lá? Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo que é dado a favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Então nós vamos participar aqui da ceia, da mesa do Senhor. Nós temos aqui o pão e o cálice, o suco de uva. O pão, queridos, fala do corpo de Cristo, Verdadeiramente Jesus, na obra da cruz, levou sobre si as nossas enfermidades. Então, quando comemos do pão, quando comemos do corpo de Cristo, pela fé, nós podemos receber cura e libertação das nossas enfermidades. O cálice fala do sangue derramado na cruz para perdão dos nossos pecados. Então, pela fé, quando eu participo da ceia, quando eu bebo do sangue de Jesus, os meus pecados, eu estou declarando que os meus pecados foram perdoados, que hoje eu sou uma nova criatura, eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Ceia para nós é um memorial daquilo que Jesus fez na obra da cruz, por nós. Então, nesta noite, devemos nos alegrar e agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez por nós, pela sua igreja, pelos seus filhos. Amém? Vamos consagrar o pão, consagrar o cálice e participar da mesa do Senhor. Pai querido, obrigado por ter enviado Jesus, o seu Filho, o seu único Filho, para morrer no nosso lugar. Nós consagramos o pão, consagramos o cálice e lembramos nesta noite daquilo que Jesus Cristo realizou por nós na obra da cruz. E ao comer do pão e beber do cálice, nós recebemos cura para todas as nossas enfermidades. Declaramos que Jesus levou sobre a cruz as nossas enfermidades. Ao beber do cálice, Senhor, nós declaramos que estamos perdoados, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, que todos os nossos pecados recebemos perdão para todos eles, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Coma do pão, beba do cálice junto com a sua família. Vamos fazer isso? Maravilha? Comeu do pão, bebeu do cálice. Que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, a sua família. Não perca nenhuma dessas quartas-feiras, Todas as quartas nós vamos ter aí essa série de mensagens sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Cada semana você será ministrado por um homem de Deus, por um pastor aqui da Comunidade da Graça de São Mateus, e será uma grande bênção para a sua vida. Continue firme aí, dezembro e janeiro, e será uma grande bênção para você. Amém? Deus abençoe você e sua casa. Tchau, querido irmão. Tchau, tchau. Teu amor que não falha tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa graça, declaro, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz e o poder do sangue.
poderia